É uma satisfação participar desta reunião, é realmente uma bênção, uma conquista. E nós vamos falar rapidamente sobre este tema, 2 males do século. Como se o século tivesse apenas 2 males, seria muito bom. Há muito mais, mas estes têm se notabilizado, porque no Brasil e em todo o mundo tem trazido grandes consequências, grandes problemas. Que males são esses? O primeiro deles se chama depressão. E basta pararmos um pouquinho e pensarmos em quantas pessoas nós conhecemos vitimadas por este mal, que é um mal que atormenta muito a pessoa, traz dores emocionais que se transformam em dores físicas. A depressão faz com que a pessoa perca o prazer pela vida e por muitas outras coisas. Tudo aquilo que lhe trazia antes, alegria, satisfação, bem-estar, deixa de ter importância porque a depressão oprime o sentimento dessa pessoa, diminui a sua vontade de participar de reuniões, de participar de encontros, até mesmo, em alguns casos, a pessoa se afasta da higiene pessoal, da alimentação, porque o seu estado de depressão a oprime muito. E por que vem a depressão? De onde vem essa bendita depressão? Do excesso de preocupação com coisas passadas. A pessoa que se prende a alguma coisa no passado, que lhe trouxe tristeza, que lhe trouxe aborrecimento, que lhe trouxe dores, e fica presa a esse sentimento. E isto vai deprimindo-a, vai tirando sua alegria, vai tirando a sua vida lentamente. E o que é pior, é uma das chamadas moléstias ou doenças psicossomáticas. Isto é, começa na mente, na psique, no pensamento e se transfere para o corpo, trazendo então esse problema para o campo físico. Preocupar-nos com aquilo que já passou. Cá entre nós, não é ato inteligente, porque se passou, passou. A sabedoria popular diz: águas passadas não movem moinhos. Passou. Há uma lição muito bonita na Bíblia, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que fala de José do Egito, aquele que era o filho predileto de Jacó, e que por isso era visto com reservas por seus irmãos. E o seu pai lhe dava muita atenção, cuidados especiais, e isto aumentava a ira de seus irmãos contra ele, de tal maneira que, certa ocasião, resolveram que iam eliminá-lo. Estavam no campo apacentando as ovelhas, e lá veio ele, exibindo um traje novo que seu pai lhe havia dado, lhe havia concedido, e eles pensaram em matá-lo. Mas aí um deles, Judas, disse: por que matar? Melhor vender. E passava por ali uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito, venderam-no para esses ismaelitas por 20 moedas de prata. Ele chegou ao Egito, foi como escravo para a casa de Potifar, chefe das forças do Egito, e lá prosperou. Até que foi vítima de assédio sexual por parte da mulher de Potifar. E ele se recusou peremptoriamente a atender ao seu apelo, e ela o incriminou e ele foi preso. E lá na prisão, conheceu 2 serventes
da corte real. O padeiro real e aquele que era o mordomo real. E ambos tiveram um sonho. Estavam preocupados com esse sonho para saber a interpretação. E José lhes deu a interpretação correta. Aquele que servia ao rei, ao mordomo, ele disse: o seu sonho significa que em 3 dias você vai ser liberado e vai voltar a servir o seu senhor. E ao padeiro ele disse: o seu sonho significa que em 3 dias você será morto. Isso aconteceu dessa forma. E ele disse ao mordomo: quando você for solto, não se esqueça de mim. Mas ele se esqueceu. É sempre assim, né? Quando fazemos algum mal, a pessoa não se esquece. Agora, quando é um bem, a tendência é esquecer. Mas aí Faraó teve um grande sonho e se preocupou muito com a interpretação dos sonhos e ninguém conseguia lhe dizer o que aquilo significava. Aí então o mordomo lembrou: olha, eu conheci um hebreu lá na prisão que interpretou o meu sonho, o sonho do padeiro. Aí Faraó manda chamá-lo, ele interpreta o sonho do Faraó, um sonho profético, em que Faraó via um conjunto de vacas gordas, bonitas, 7 vacas gordas e bonitas, e 7 vacas magras. E essas magras devoravam as vacas gordas. E via também espigas de trigo, 7 espigas bonitas, graúdas, e 7 espigas magras, ressequidas, e acontecia a mesma coisa. E José disse a interpretação: significa que virão 7 anos de fartura, de abundância, e depois 7 anos de fome, de miséria. Então o que o faraó deve fazer nesses 7 anos? Fazer tudo para que possa pegar os alimentos todos e os armazenar, construir silos e ali deixá-los, porque virão 7 anos de fome para o mundo. E foi o que aconteceu. Esse fato é bíblico, está no livro de Gênesis, mas está também na história da civilização, na história antiga. Heródoto, chamado o pai da história, diz que nesse período o Egito ficou conhecido como o celeiro do mundo, porque era onde todos podiam encontrar alimento. José então é colocado numa posição de destaque, segunda pessoa no Egito, nada se faria sem a sua autorização e conhecimento, e lá na Palestina a fome chega, Jacó pede que seus filhos vão ao Egito para buscar alimento, eles vão, José os identifica, mas eles não reconhecem José, e José, por um processo, acaba se revelando a eles. Mas o que eu quero destacar nessa história de José é o seu comportamento em relação aos sofrimentos do passado. O que impressiona em José? Ele se casa com Asenate e tem 2 filhos. Ao primeiro ele dá o nome de Manassés e ao segundo Efraim. Manassés significa Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos passados. Deus me fez esquecer de todos os sofrimentos passados. E Efraim significa Deus me fez crescer na terra do meu exílio. Qual é a lição disso? Se nós não nos dispusermos a esquecer o sofrimento do passado, nós não estaremos preparados para crescer no futuro. Então precisamos deixar o passado no passado. O que passou, passou. E estarmos prontos para uma nova vida. Estarmos prontos para o crescimento no futuro. Então, depressão
é lembrar de coisas que nos aconteceram, que nos angustiaram. E acontece uma coisa no campo da fisiologia. O nosso cérebro, ele é atemporal. Não existe no nosso cérebro passado, presente e futuro. Essa divisão nós fazemos. Para o cérebro é tudo presente. Então, se eu lembro hoje de uma amargura que eu tive há 20 anos, eu sinto a mesma dor que eu senti lá atrás. Eu passo de novo pelo mesmo sofrimento pelo qual eu passei. E cá entre nós, não é nada inteligente fazer isso. Se vamos sofrer uma vez só, não 2 ou 3. Aproveitando, eu vejo que aqui temos várias irmãs e irmãos. Isso acontece muito no comportamento do homem e da mulher. O homem é muito preso àquilo que está acontecendo agora. A mulher não, ela se volta ao passado, ela lembra. Qual é a mãe que não fica o tempo todo lembrando do seu filhinho lá quando era pequeno e hoje ele tem 60 anos, mas ela guarda a lembrança daquele menininho, daquela criança? E o que acontece na prática hoje? Às vezes, o marido chega em casa e a mulher está trombuda, está brava, está nervosa, e ele sabe que é com ele. E aí ele pensa, o que será que eu fiz de errado hoje? E aí vai ver tudo o que ele fez desde cedo e não encontra nada. Sabe o que acontece? Não foi hoje, foi há 10 anos. É que ela lembrou hoje. E quando lembrou hoje, veio todo aquele sentimento em relação a alguma coisa que se passou lá atrás. Já disseram que o cérebro feminino é como um conjunto de fios que se cruzam de um lado para outro. E muitos desses fios são desencapados. E quando um toca no outro, é um curto-circuito. Mas apenas passando por esse aspecto. Esse é o problema que afeta muitas pessoas. Depressão. Recordação de coisas desagradáveis, frustração em relação àquilo que eu queria ter sido e não fui, que eu queria ter feito e não fiz, que eu queria ter conquistado e não conquistei. O que fazer? Deixa para lá. Vamos fazer novas coisas a partir de agora. Vamos criar a partir deste momento. Vamos reiniciar a partir de hoje. O segundo problema chama-se estresse. Estresse. Que também traz profunda amargura. Porque o estresse é uma ansiedade. O estresse é uma preocupação com alguma coisa que pode acontecer. Com alguma coisa que está à nossa frente que nós julgamos que vai acontecer. É preocupar-nos com aquilo que pode ou não acontecer. Pode ou não. É uma hipótese. Mas as pessoas, algumas pessoas, sofrem por aquilo que acham que vai acontecer e que muitas vezes não acontece. Como advogado, tive muitos casos assim, de cliente que chega contando alguma coisa que ele acha que vai acontecer, que é o fim do mundo. Ele se vê na pior situação possível daqui a 1 ano, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. E na prática, em 80% dos casos, não acontece. Então é um sofrimento por uma hipótese. É uma preocupação. E preocupação, o nome já está dizendo. É uma ocupação prévia. É você se preocupar com alguma coisa que ainda não aconteceu. Os orientais dizem que preocupar-se é colocar o sol de hoje atrás da nuvem de amanhã.
Preocupar-se é colocar o sol de hoje atrás da nuvem de amanhã. Só que o sol hoje é verdade, você está sentindo, você está vendo. E a nuvem de amanhã é hipótese, pode vir ou não. Aliás, em termos meteorológicos, nós temos as previsões meteorológicas. Todas elas se cumprem? Não. E quando vamos falar com alguém da meteorologia que fez a previsão, a resposta é, bom, é porque isso é uma previsão e não precisão. O presente, aquilo que está aqui agora, é precisão, está aqui. Aquilo que pode acontecer é previsão. Pode acontecer ou não. Mas, mais uma vez, o nosso cérebro, que é atemporal, nós dividimos em passado, presente e futuro. E vamos sofrer hoje por aquilo que nós achamos que pode acontecer no futuro. Todos nós aqui já vivemos um pouquinho. Eu vivi bastante. Graças a Deus. E pretendo viver mais ainda. Sabe por quê? Isaías diz isto. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, os que confiam, os que esperam no Senhor. Então, o que fazemos nós? Em vez de usufruir o sol de hoje, gozar a bênção do dia de hoje, nós nos preocupamos com aquilo que nós achamos que possa acontecer no futuro. Há uma historiazinha que fala de um moço, começou a namorar uma moça, e chegou ao dia em que iam noivar. E lá foi ele para a casa da família da moça, para esse grande dia, a família toda reunida, toda feliz. E o pai diz à sua filha, vá até a adega e traga uma garrafa de vinho para nós celebrarmos esse evento. A moça vai e não volta. Eles estão esperando e a moça não volta. Ele pediu à outra filha, vá lá ver o que acontece e traga a sua irmã de volta. Lá foi ela, ficou e não voltou. Depois foi o filho e também não voltou. Depois o outro filho e não voltou. Depois uma tia e não voltou. O que será que está acontecendo aí? Será que é um buraco negro que está levando todas essas pessoas? Aí vai o pai para ver o que está acontecendo. E quando desce à adega, encontra a família toda reunida chorando. Lá está a filha que vai noivar, lá está a sua irmã, o seu irmão, o outro irmão, a tia, todos chorando. E ele pergunta, mas por que vocês estão chorando? E a moça diz, olha, o senhor pediu para eu vir buscar a garrafa de vinho, eu vim, peguei aqui a garrafa de vinho, estava subindo a escada, aí eu vi naquela estaca um prego. E eu pensei, imagine, estou ficando noiva, vou me casar, vamos ter filhos, e um dia o nosso filho vai subir aqui a escada, não vê o prego, bate a cabeça no prego, tem um mal e morre. É por isso que eu estou chorando. Estupidez? Exagero? Nós fazemos isto. Não com toda essa intensidade, mas fazemos. Isso angustia a nossa vida. E sabe o que é pior? É que essa angústia não fica resumida a uma pessoa, mas envolve a todos. Quem tem na sua família uma pessoa deprimida, deprime-se também, sofre também, angustia-se também. Quem tem na sua família uma pessoa estressada, preocupada com o que pode acontecer amanhã ou depois, também sofre, também passa pela mesma agonia. Então nós transmitimos para outros
aquilo que nós trouxemos para nós. Outra consequência ruim, a medicina em si, a medicina somática, não tem remédio para isso. Tem alguma coisa que pode apenas minorar o problema, mas não traz a solução. Porque a solução não é meramente do corpo. A solução está além disto. Ninguém discorda que o ser humano é uma composição única, resultante do pó da terra e do sopro de Deus. O pó da terra que formou o nosso corpo e o sopro de Deus, o nosso espírito, a nossa alma. Mesmo Descartes, filósofo francês, materialista, reconhecia isto ao dizer: o ser humano é composto de dois elementos, um elemento físico palpável e um elemento impalpável. E esse elemento impalpável controla o elemento físico. Em outras palavras, ele reconheceu a dualidade, o binômio corpo e espírito. Pois bem, se o problema é do espírito, a cura tem que ser do corpo? Evidentemente que não. Se o problema é do espírito, a cura tem que ser no espírito. E casas como esta aqui trazem o medicamento para isto. Quando aqui nos reunimos, quando nos elevamos ao plano superior, quando libertamos o nosso espírito para que suba à presença do Criador, nós estamos limpando o nosso espírito, nós estamos depurando a nossa alma, nós estamos retirando enfermidades espirituais ou psicossomáticas. Essa é a importância de uma casa. Vem reunindo pessoas, não para o mero convívio físico, mas para a elevação espiritual. Como curar esses males? É fácil. O livro mais vendido no mundo, o maior best-seller de todos os tempos, chamado Bíblia, tem o remédio. E se nós quisermos vencer a depressão, vamos lá ao Evangelho de Mateus, ao capítulo 6, Sermão do Monte, em que Jesus diz que não devemos nos preocupar com aquilo que acontece, com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, nem com o que havemos de vestir. As aves dos céus não semeiam, mas Deus alimenta. As plantas não fazem também, o lírio não faz, mas Deus o veste de uma magnitude tal que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, pode fazer isto. E quando nos preocupamos com aquilo que pode acontecer, ele diz também, nesse mesmo capítulo 6 do Evangelho de Mateus: o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta você se preocupar com o dia de hoje. Amanhã cuidará de si mesmo. A grande verdade é que hoje, no dia que se chama hoje, nós não podemos fazer nada em relação ao ontem. O que nós podemos fazer hoje em relação a ontem? E não podemos fazer nada em relação a amanhã. Ontem é passado. Amanhã é hipótese. O que nós temos é hoje.
uma bênção que se chama presente. Esta é a nossa preocupação. E Jesus também reforça isto. Neste mesmo livro extraordinário chamado Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Não se turbe, não se perturbe, não se contriste, não se aborreça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando nós queremos, então, resolver um problema físico, aquela pancada que recebemos com hematoma, um resfriado que apanhamos aí nessa variação de tempo, é problema do corpo, vamos aos médicos do corpo. Mas se é problema da mente, se é problema do espírito, se é o estresse, se é a depressão, se é a angústia, vamos ao médico da alma, ou ao médico dos médicos, que é Jesus. E é Ele quem diz: não se turbe o vosso coração. Entreguemos o nosso coração a Jesus. O salmista Davi diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Meus queridos irmãos, que a paz de Deus permaneça com todos vocês. Muito obrigado.